Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie esse projeto. Seja Premium. Olá, amigos e amigas da Revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais uma live com autores da Revista Coaching Brasil. Desta vez, vamos conversar com Cláudia Queiroz. Cláudia fez a coordenação do dossiê sobre antroposofia, da nossa edição número 97. E Cláudia também é autora de um artigo sensacional nesse dossiê. Show de bola! Então vamos lá, então deixa eu chamar a Cláudia. Cláudia, pede aí para entrar, para a gente começar esse nosso papo aqui. E temos muito o que conversar hoje. Muito o que conversar. Depois essa nossa conversa vai para o nosso YouTube. E aí fica disponível para todo mundo acessar. Para quem não teve a oportunidade de estar assistindo a gente presencialmente aqui, podem assistir isso depois no nosso YouTube. Então, Cláudia, aqui, beleza. Aí, vamos ajustar a tela aqui. Olá, Cláudia. Olá, Luciano. Tudo bem? Legal. Aqui estamos nos procedimentos. Quando entra alguém, tem que mudar o ângulo aqui. Show de bola. Eu vou ajustando meu celular conforme o sinal, porque parece que tem assim 1 milímetro para lá que o sinal falha. Mas essa é a vida, né? Não é? Essa é a vida. Muito bom, Cláudia, prazer ter você aqui na live da Revista É um prazer Coaching Brasil. estar aqui. Prazer imenso ter conhecido você, figura que eu não conhecia. Aliás, eu sempre gosto de comentar isso. Uma das oportunidades que a Revista Coaching Brasil me proporcionou é entrar em contato com pessoas que eu não tinha sido informado que elas haviam nascido. E você é uma delas, né? Então, é muito legal quando a gente expande essa nossa bolha, né? Quando a gente conhece gente nova e essas pessoas novas trazem um ar novo também. E, cara, isso gera uma riqueza muito grande, né? Maravilha! Nós temos aqui várias presenças interessantes. Uma delas é meu primo, que tem um filho pequeno. Já não é mais tão pequeno, né? Mas ainda é criança. E ele vai tirar proveito desse nosso papo aqui também. Né? Oportunidade de colocar os filhos numa escola Waldorf, né, Luciano? Pois é, né? Estávamos conversando um pouquinho sobre isso antes do nosso papo aqui. Então vamos lá, então vamos começar, pessoal. E para a gente começar, é interessante vocês saberem quem é a Cláudia, né? Então, eu sempre começo, para quem já conhece as nossas lives, já fico esperando essa primeira pergunta, que eu não te revelei qual era, porque é uma pergunta surpresa, e a gente não aceita a resposta meia boca, tá? Precisa ser uma resposta inteira. Então vamos lá. Cláudia, quem é você? Pergunta de $1 milhão, né? Filosófica essa, tá no início do meu artigo lá. Que a liberdade anda junto com quem sou eu e de onde eu vim, né, Luciano? Muito isso aí. Mas se a gente buscar uma resposta assim, bem materialista, né? Estou coach, consultora. Hoje eu faço parte do Ex-Social já há 10 anos. Desde 2011 como coach, mas num outro momento dessa minha vida eu fui dentista, empresária da área da educação, mãe de 2 maravilhosos, o Pietro e o Luca, 2 adolescentes jovens adultos. Dá uma limpada aqui, parece que está um pouco sujo o queixo, assim. Claro, não é. Não. Começou a babar. Então, eu sou e estou muitas coisas, né, Luciano? São os vários papéis, mas eu trabalho como coach, consultora, coach de executivos, como coach de times, sou
facilitadora, mentor coach, supervisora dentro da formação, da escola de coaches do Ecosocial, né? Também coordeno e sou facilitadora dentro da formação de team coaches do Ecosocial. Então, eu vivo esse universo do coaching com a minha base na antroposofia, né? O Ecosocial é uma consultoria com base antroposófica, assim como tem algumas outras aqui no Brasil. Então, eu trabalho com essa base antroposófica. Então, assim, você puxou a resposta para o material palpável. Foi muito bem essa resposta. Agora você tem 30 segundos para me dar uma resposta filosófica. Quem é você? Nossa, quem sou eu, né? Eu sou uma curiosa, uma buscadora, né? Insatisfeita. Parece que eu nunca chego lá, né? Sempre tem uma portinha que se abre. Você não faz ideia, escrever esse artigo, quantas portas abriram e quanta coisa que eu vou me dando conta de que eu não sei, né? E agora que eu não posso viajar, que eu tô trancada em casa, né? Que eu amo viajar, eu falo que eu nasci para isso, né? Tá no meu karma. Nascemos. Nasci para isso, né? Então, sou uma curiosidade do ser humano, sou uma curiosa pelo ser humano, por conhecer, por desvendar, né? Então, acho que no coaching eu encontrei minha missão de vida, né? Desvendar. Eu conto, né, que quando eu era uma criança que minha mãe falava, nossa, você é muito fuçona, né? Porque não existia nada que ela pudesse esconder de mim em casa. Ah, vou esconder não sei o que da Cláudia, eu achava, né? E eu adorava ir na casa das pessoas. Quando eu ia no banheiro, eu tinha que abrir armarinho para ver o que. Olha, acho que é a primeira vez que eu falo isso em público, assim, em revelação. Mas eu abri armário do banheiro, gavetinha do banheiro para ver o que tinha ali, porque parece que o que tinha ali revelava um pouco, né? Isso foi elaboração depois de adulto, mas revelava um pouco do que tinha ali, do que vivia naquela casa, do que vivia naquelas pessoas, né? Então, acho que a curiosidade é uma marca, né? Podemos dizer que isso vem de outras encadernações? Ah, eu acho que sim, viu? É Eu por acho aí, que né? vem de outras encadernações. Muito bom, olha só. Então vamos lá. Cláudia, nosso tema dessa edição foi a antroposofia, que já Uhum. estava na nossa lista aqui há bastante tempo, e chegou o momento oportuno. E eu acho muito bom que ela tenha vindo nesse momento, porque ela vem após uma edição que nós falamos sobre espiritualidade. E foi uma edição muito profunda, muito legal. Depois tivemos uma edição falando sobre inteligência emocional, que também aprofundou demais isso. Então, assim, a revista ela vem buscando nos seus dossiês não trazer apenas coisas voltadas ao concreto, à ferramenta, mas sempre expandir formas de ver o mundo, né? Então a gente tem trazido várias metodologias, várias abordagens filosóficas de entender o ser humano e compreender melhor esse bichinho que está aqui dentro de nós, né? Então a antroposofia é algo que eu conheço há muito tempo, não profundamente, né? Mas lendo um pouco, e sei do seu potencial, sei de toda a sua base filosófica extremamente alicerçada. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente o que é antroposofia, de onde veio e o que ela propõe. Antroposofia é uma ciência espiritual, né? Assim se denomina, né? Eu gosto de dizer que é uma filosofia, às vezes no ambiente corporativo você falar que é uma ciência espiritual ainda não tem tanta abertura para isso, né? Mas é uma filosofia que nasce com Rudolf Steiner ali no final do século XIX, início do século XX. Steiner, um croata, que viveu na Alemanha grande parte da vida dele, e ele traz uma visão de mundo e uma visão do ser humano. Teve aí sua contribuição na pedagogia, a pedagogia Waldorf, então ela nasce da antroposofia, medicina antroposófica, na farmácia, na agricultura, a agricultura biodinâmica nasce da antroposofia, né, a arquitetura, então ele tem influência em várias áreas do conhecimento. Então, a grosso modo, a antroposofia se baseia aí, tá ali naquele mesmo, né, ser da época, né, no Zeitgeist ali, ele é contemporâneo do Jung, ele é contemporâneo de muitos pensadores russos ali que trouxeram
contribuições para a psicologia, para a área da filosofia, né? O Steiner mergulhou profundamente na teosofia. Então ele foi um adepto por muitos anos, até que chegou um momento que ele achou que aquilo já não abarcava tudo aquilo que ele achava que deveria ser. Conta um Isso. pouquinho como é que foi esse É, descolamento e a partir daí que nasce a antroposofia. ele é um dissidente da escola teosófica, Sim. né? E teve um evento ali, tem algo ali que ele não concorda, né? Que a escola teosófica, ela olha para o Oriente, ela traz todo o conhecimento dela do Oriente, mas ela fala das encarnações, né? O Messias que ainda está por vir aí, né? Ela fala das várias encarnações do Buda, enfim. E o Steiner, ele tem o evento crístico como um evento, né, de antes e depois aí de desenvolvimento da humanidade, né, que a escola teosófica não via dessa forma. Então aí ele rompe com a escola teosófica e ele funda aí o movimento antroposófico. Uhum. Agora vamos lá. Em termos práticos para a vida da gente, em que a antroposofia ela se propõe a contribuir para a nossa mudança de visão de mundo, ampliação, enfim? Então, a antroposofia, ela nos propõe uma prática, né? Embora muitos antroposóficos vivam a antroposofia só no pensar, né? Uhum. E eu tô nesse mundo antroposófico aí, dentro desse universo, tem muitos anos, né? Eu entrei no universo antroposófico quando quando eu buscava uma escola para os meus filhos, né? Ainda pequenininhos. E a antroposofia foi algo que no começo eu olhava aquilo lá e eu não conseguia compreender, porque tinha coisas que me pareciam um pouco dogmas, tinha uma coisas que me pareciam muito fantasia, né? E a antroposofia, ela foi entrando em mim, não pelo pensar, mas pelo sentir e por como eu pratico isso, né? Então, a antroposofia, ela propõe uma visão de mundo, uma visão de ser humano, né? Ela traz aí desde uma cosmovisão, né? Então, o desenvolvimento desse mundo, o desenvolvimento desse ser humano e da sua consciência enquanto encarnado. Ela tem uma visão crística, mas ela não é católica, não é uma religião, né? Ela tem uma visão cristã, que a gente fala que é esotérica, né? Então, Uhum. não vem com os dogmas aí da religião católica ou de outras religiões. E o Steiner, então, traz essa visão de mundo, essa visão de ser humano aí para essas áreas aí da ciência, aí da educação, medicina, farmácia, enfim. E ele propõe, né, dentre muitas coisas, ele propõe uma forma de olhar o mundo, uma forma de pensar o mundo, uma forma, o que eu escrevo até ali no meu artigo, né, é como é que a gente encontra a liberdade, como é que nós, seres humanos, chegamos no auge do que é o ser humano, né, por meio da liberdade, né, alcançando esse estado de liberdade, né? Então, isso resgata a gente ao nome, né? Antroposofia. Então, volta lá na tua É um explicação para centrar conhecimento. isso. É. Isso, é o conhecimento do homem, né? O conhecimento do ser humano, né? Hoje a gente não pode mais falar do homem, né? É politicamente incorreto. É o Sim. conhecimento do ser humano. Antigamente falava do homem como representante do todo, né? Você lê os livros do Steiner, hoje você fala, nossa, não dá. Pouco machista. Mas Na fruto da tradução, né? época. A tradução. Eu Sim, nunca claro. li Steiner no alemão. Uhum, uhum. Uhum. Legal. Então vamos lá, fala um pouquinho mais sobre essa sua aproximação da antroposofia por causa dos seus filhos e você conheceu a escola. O que que ela oferecia de diferente? Eu, enquanto dentista, né, eu tinha alguns pacientezinhos, algumas crianças que eram alunos da escola Waldorf e também tinha ali filhos de amigos. Eu comecei a observar crianças, né, nesse momento que a gente está aí para se tornar mãe, que a gente é jovem mãe, a gente começa a olhar por uma outra perspectiva, né?
E eu observava essas crianças com quem eu tinha muito contato, convivência, e via a diferença que tinha nas crianças de escola Waldorf para as crianças das escolas convencionais, né? Qual era a diferença? Elas brincavam, elas sabiam brincar. Então chegava na casa de um amigo que tinha ali várias crianças, vários amigos de escola Waldorf e tal, e via a criançada, meninos e meninas, todos juntos, empoleirados em cima de uma árvore, ou numa brincadeira assim, tão mundo da fantasia. Em contrapartida, alguns outros ambientes, alguns outros amigos com filhos, eu chegava, a criançada estava lá na frente da televisão, né? Dançando igual as dançarinas do Faustão lá, sei lá, né? Isso me chamava atenção, né? Quando eu tive que fazer a escolha da escola, né? Então tá, vamos ver onde a gente vai colocar. E eu fui meio pelo prático, né? Então eu ia colocar meu filho mais velho na escola, o mais novo tinha nascido, tinha meses. Então eu tinha que escolher, eu trabalhava, eu tinha que escolher algo que tivesse próximo de mim ali, na logística e tal. E busquei uma escola construtivista. Meu filho tinha 4 anos, 3 anos e pouco. Eu chego lá, eles vão me apresentar o laboratório de informática. E tudo que vem, aquilo foi me assustando, ainda falei, não me mostra isso, né? Eu vou sair correndo daqui. Ele tem 3 anos e pouco, você vai me mostrar o laboratório de informática, né? E aí eu comecei a ver na escola o que eu não queria, né? Eu não sabia que eu queria pedagogia Waldorf, mas eu sabia o que eu não queria, né? Ele, com 4 anos de idade, uma escola construtivista, eles chegavam na escola, todos sentavam no chão com a professora e eles começavam a brincar. Sim. Parece que Tô ouvindo, travou. sim. Tá me ouvindo? Não, tá beleza. Você tem que acertar uma palavra, se você tem que acertar a letra, se A erra, você letra. vai para a forca, né? Eu olhei aquilo assim simbolicamente, né? E aí outras coisas que eu fui vendo ali, né? Que eu via que meu filho não estava pronto para aquilo, né? Falei, não é isso que eu quero. E aí eu comecei a buscar e cheguei na pedagogia Waldorf. E escolhi a pedagogia para os meus filhos. E falei, a hora que eles chegarem no primeiro ano, na hora de começar a escrever e tal, eu coloco numa escola séria. Por enquanto eu vou colocar eles aqui para eles Escola poderem séria. brincar. Escola séria é ótima. Não, mas é verdade, eu pensei exatamente isso. Eu falei, vou colocar numa escola que traz conteúdo, enfim, né, que me Sim. dá segurança na pedagogia, porque a escola Waldorf naquele momento era um espaço de brincar, né, onde Uhum. ele ia ter exercitado ali criatividade, etc., ia poder mexer na terra, né. E aí ele entrou e eu, como uma boa curiosa, né, eu quis entender. A escola Waldorf é uma escola associativa, os donos são os pais, né, junto com os professores. Os pais e os professores fazem escola, não tem um dono, né. Então eu entrei e comecei a ver algumas coisas na escola que eu não entendia muito bem. E fui me aproximando mais. Recém-entrada na escola, fui fazer parte do conselho da mantenedora para entender uma situação que acontecia na sala de aula do meu filho, uma situação com a professora e tal. E aí eu fui conhecendo como é que se fazia aquilo, o que estava por trás da pedagogia, né? A época, gente, a escola, a criança, ela vive épocas, né? Então, Uhum. agora, época do São João, né? Então, eles preparam o São João com a decoração da sala e tudo tem material, madeira, material natural, pedra, terra, areia, madeira. A jardineira, a professora do jardim, né? Ela prepara o lanche com a criança na sala. Então, a criança vê aquela farinha, aquele ovo se transformar no bolo, né? Então, tem um conceito por trás que isso não vem junto, né? Isso está embutido, né? Que foi me abrindo os olhos e uma forma de se relacionar que foi me abrindo os olhos para uma outra dimensão, né? E aí, no meu momento biográfico, né? Também sou aconselhadora biográfica. Né? Então, no meu momento biográfico, eu estava vivendo perguntas internas ali que falavam, não, é mais do que odonto, né? Você não está realizando totalmente o seu propósito aqui, né? No consultório. E eu fui buscar a resposta, né? Então, eu era conselheira de uma mantenedora de escola Waldorf, eu fui viver um processo biográfico para encontrar respostas e
Junto com isso, eu fui convidada para participar do PADEU, que é um programa para gestores de escola Waldorf, que era conduzido na época pelo Maturi, que é uma outra consultoria Waldorf que a gente tem, né? E aí eu vi uma forma de facilitar grupo ali, que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Então, meu encontro com a antroposofia e depois com a minha transição de carreira veio pelo meu filho mais velho, né, que eu falo que é o meu mestre nessa minha jornada. Né, os nossos filhos são os nossos mestres. Tem aqueles filhos que são mais mestres do que os outros. O meu mais velho, ele é absolutamente meu mestre, porque ele me desafia, ele me estimula a pensar, a compreender como ele pensa, porque ele pensa de um jeito, ele enxerga o mundo de um jeito muito diferente do meu, né? Então, ali, naquele momento, eu me encontrei com a antroposofia e com o que eu queria fazer dali para frente, mas eu não sabia como isso ia acontecer, porque eu era uma dentista, tinha consultório, empreendedora, dona de uma escola de pós-graduação, né? Então, minha vida estava muito organizada em torno daquilo, né? E aí, depois de 2 anos, com terapia e com um processo, eu fiz essa transição. Que show, que maravilha. E é interessante você falando, né? Os filhos são grandes mestres, né? E aí me veio à mente uma tia-avó que eu tive, e aí nós estamos falando de 1920, 1930, que as histórias de família contam que essa tia-avó, quando criança, chamaram um padre para fazer exorcismo nela. Então, entre aspas, encapetada que ela era, né? Então, é interessante ver, naquela época, né, como é que você abordava uma criança que era muito expansiva, que queria saber tudo, que queria olhar tudo, coisa e tal, vamos exorcizar. Ela tá com o capeta no corpo. Hoje em dia, ela tomaria uma Ritalina, né? Exatamente, exatamente. Mudou isso, né? Hoje É. vamos dar uma medicação e aí tem aquele monte de siglas, né? TD não sei o que, TD não sei o que lá, coisa e tal. E aí, que pecados a gente faz com as crianças? E aí eu queria pegar isso daqui para entrar num conceito muito legal, que é o conceito das nossas fases de vida, dos nossos setênios, né? Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre os setênios. Fala. Tem uma forma de olhar, né, para essa nosso desenvolvimento na vida, né, que o Steiner propõe e que ele se baseia já em conhecimentos que vêm lá da Grécia Antiga, né, em ritmos de 7 em 7 anos. Né? Então ele traz essa ideia de que a cada 7 anos a gente tem uma mudança, como se a gente fosse para uma oitava acima, né? Até a gente pode pensar aí, nos primeiros 7 anos de vida. Qual que é o grande evento aí da criança por volta dos 7 anos? É a troca dos dentes, né? Então, a menarca que vai acontecer, a menstruação, a primeira menstruação da menina, que vai acontecer ali no final do segundo setênio, né? Então a gente vai, eu estou trazendo eventos do corpo físico, mas isso tem eventos emocionais, psicológicos que vão marcando essas fases, né? Então, olhar para a nossa história de vida, para o nosso desenvolvimento biográfico a partir dessas fases de 7 em 7 anos, né? É o que propõe a antroposofia. A gente tem outros ritmos dentro da biografia, a gente tem o ritmo do 3, o ritmo do 9, enfim. Mas o do 7 é o mais conhecido, né? E é um ritmo fácil da gente enxergar, né? E que o Steiner, então, traz que esses primeiros 21 anos de vida, os 3 primeiros setênios, que são os desenvolvimentos, que são os setênios do desenvolvimento do corpo físico, né? Então, onde a gente vai se desenvolver fisicamente, né? A gente pensa aquela criança que nasceu com 50 centímetros, quando ela faz 2 anos de idade, ela tem metade da estatura que ela vai ter ao final do crescimento dela, lá nos 18, 19 anos, né? Então, são anos de intenso desenvolvimento físico, até quando a gente chega aí na maturação hormonal, né? E no final aí, quando a gente completa aí o final do desenvolvimento, aí por volta dos 20 e 21, né? Que é quando a gente está pronto e tem a maioridade
A maioridade, a gente tem a penal e tem a outra, né? Aos 18 a gente tem uma e aos 21 a gente tem a maioridade, que é o quê? Não sei qual que é a dos 21 aí. Também. Enfim, tem um nome. Hum. E aí a gente, dos 21 aos 42, é a fase do desenvolvimento psicológico ou do desenvolvimento da alma, né? E dos 42 aos 63 é o desenvolvimento espiritual, né? Que a gente desenvolve aí as nossas faculdades aí da imaginação, da inspiração e da intuição, né? E aí, a partir dos 63, a gente está livre da nossa tarefa kármica, né? Tem até o livro da doutora Gudrun, né? Os Livres na Terceira Idade, né? Enfim. Então, a biografia ela vai olhar para esse desenvolvimento, vai olhar para as crises que acontecem, né? Então, a gente vive aí várias crises. As crises são sempre oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, né? Então, a gente vive aí a crise da identidade. Aos 18 anos, quem sou eu? Qual é a minha turma? Para que eu sirvo, né? Desculpa, aos 21, né? A gente vive essa crise da identidade. Aos 28, a gente vive a crise dos talentos, né? Que é, de novo, né? O que eu trago ali que é herança, que não é meu, e o que é meu, O que não é meu. o que é meu e que eu quero levar, né? Que é a fase do hipomóclio. Aí a gente tem uma médica que está aqui, né? Hipomóclio é aquele momento que o bebê vira, encaixa no útero, a cabeça encaixa para nascer, né? Então é esse momento do hipomóclio. É quando eu tomo a vida nas próprias mãos, né? Então eu vou deixar o que não é meu e vou seguir com a minha. A crise dos 42. Calma lá. Vamos ficar nessa daqui ainda. Essa pergunta, essa pesquisa, né? Qual é a minha? O que eu vim fazer aqui? Então, essa pergunta, ela começa ali, mas ó, eu tô com 60 e essa pergunta ainda não foi esgotada. Porque ela só vem ali e ainda, né, assim, o que eu vejo, e isso é muita observação da minha experiência mesmo, né? Eu recebo muitos pacientes, muitos clientes de coaching jovens, né, que estão aí se questionando. Eu fiz uma faculdade, iniciei uma carreira, trabalho no meio corporativo, mas eu olho pro meu chefe, pro meu líder, eu não me inspiro, não sei se é isso que eu quero. Então tem ali uma busca já de algo, né? Mas ainda a gente está muito mergulhado nesse momento aqui no material, né? De encontrar meu lugar, de conquistar um lugar, de se construir no mundo material, né? Mas essa construção vai acontecendo no mundo material, né? E a pergunta ela vai mudando, né? Você lá aí nos 42, na crise da autenticidade, essa pergunta ela vem de forma mais intensa, né? O que faz sentido para mim, né? Então, essa pergunta da missão, né? Até a gente compreender que missão não é porque é aquilo que me faz feliz, mas o que eu tenho que realizar nesse mundo que não é para mim, é para o outro, né? E essa compreensão do que é para o outro tem um momento certo para chegar, porque tem um momento que eu só consigo enxergar a mim mesmo, né? Sim. O Steiner fala que aos 35 é quando a gente começa esse momento, então, que se a gente olhar ali na curva biográfica, né, até os 35 é onde esse eu está mais encarnado na matéria, né? E a partir dali ele começa a se desprender das forças da matéria, né? E aí, então a gente começa a olhar para o outro de um outro jeito, né? Então ele diz que as pessoas poderiam ser juízes, por exemplo, que eu tenho a vida do outro na minha mão, a liberdade do outro na minha mão, a partir dos 35, nunca antes disso. Olha que interessante. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Há uns anos atrás, por vários anos, eu fiz um trabalho muito, muito gostoso, muito profícuo dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Da Justiça Federal, especificamente. E num dado momento, nós começamos a trabalhar com os juízes. Então, eu peguei todos os juízes do estado de São Paulo e trabalhei com todos eles. Então, a gente ia para um hotel fazenda, ficava imerso lá. E foi muito interessante que em várias turmas saiu o comentário exatamente esse.
juiz, para ser juiz, a pessoa precisa ter um mínimo de cabelo branco na cabeça. É exatamente essa frase que eles falavam, né? Por quê? Porque começou a ter um fenômeno de muita gente jovem alcançando o nível da magistratura, mas de uma imaturidade tremenda. Então, aquele poder subia na cabeça da pessoa e, nossa, o cara, né? Enfim, não preciso dizer o que acontecia, né? Então, essa questão da maturidade é algo fundamental, né? E a gente sabe que também maturidade não tem uma linha grudada com idade, né? São Não, não apenas tem. indicativos, né? Aliás, a gente tem muitos adolescentes de 30 e poucos anos vivendo na casa dos pais ainda, né, Luciano? Exatamente, exatamente, É. exatamente. Eu quero ainda ficar um pouco nessa fase ainda para trazer muito do que hoje está acontecendo, que é essa cobrança exacerbada de você saber qual é o seu propósito. Então, assim, o que tem de curso na internet para você descobrir a tua missão de vida e propósito, e assim, o mais legal que eu acho nesses cursos é que você faz isso em 2 dias, né? Então, num cursinho de 2 dias, vem aqui, você vai descobrir seu propósito. E quando uma pessoa fala, eu não sei qual é o meu propósito, é como se fosse um pecado ela falar Uhum, isso. Então vamos explorar isso um pouco mais, porque assim, e eu queria que você trouxesse um pouco do seu caso. E o tá seu bom. caso é semelhante ao meu, porque eu trabalho na minha consultoria com desenvolvimento humano há 22 anos, mas eu fui técnico químico e fiz engenharia química. Trabalhei numa indústria química por 20 anos, né? Então, assim, nós tivemos uma fase e depois nós viramos e continuamos. Mas eu olhando para a minha vida, eu vejo que existe uma correlação entre essas duas coisas. E a minha pergunta curiosa para você é: qual é a correlação que existiu para você entre a odontologia e aquilo que você faz hoje? Existe um fio condutor? Existe, olha só, né? Eu queria fazer psicologia, né? Essa era a minha escolha, né? E aí meu pai, né? Ele fala para mim assim, eu na época uma prima minha, psicóloga, tinha acabado de se mudar para Portugal porque ela dizia que o que ela ganhava na clínica aqui, ela conseguia pagar a supervisão, não sobrava para mais nada, né? Morava com os pais ainda e tal. E uma prima mais velha que eu, 10, 11 anos mais velha que eu. Na hora que eu falei que eu queria fazer psicologia, meu pai falou para mim: Ah, você vai fazer psicologia e você não vai conseguir se bancar aqui, você vai ter que ir embora para Portugal ou para qualquer outro lugar. Hoje eu entendo, né? Meu pai não queria perder a filha perto dele, né? Mas eu, naquela época, a primeira filha, primogênita e tal, para mim a coisa da independência financeira, a independência para mim sempre foi uma coisa muito importante, nessa autonomia, né? Na hora que meu pai falou aquilo, eu falei, nossa, eu não vou conseguir me bancar, eu vou depender de alguém, né? Eu não pensei que eu ia ter que ir embora para Portugal. Pensei que eu ia ter que depender. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer da minha vida então, né? E eu sabia que eu queria trabalhar com gente, em alguma profissão de cuidado, né? Eu sempre fui muito ligada à Hum, biologia, enfim, à psicologia. E aí comecei a olhar em volta quais eram as profissões da área da saúde ali que poderia ser bom, né? Aí eu olhei o dentista da família, né? Era um dentista que nos acompanhava desde sempre. Eu falei, puxa, o cara tem uma vida boa, ele tem o consultório cheio, ele ainda não trabalha de sexta-feira porque ele vai para a fazenda dele. Eu acho que eu isso é posso bom. fazer odonto, né? Hum, E fui para odontologia. Olha, e foi um encontro mesmo, porque eu gostei muito de trabalhar como dentista, enfim, me consolidei como dentista, trabalhei por quase 17 anos, tinha um consultório, que eu nunca tive uma placa na porta, nunca trabalhei com convênio, né? E eu sempre tive a minha agenda cheia. Mas tinha um evento que acontecia ali, que assim, os meus pacientes, eles vinham, eles se tornavam amigos, eles traziam outros que se tornavam amigos, né? Então, às vezes, um atendimento de meia hora, 40 minutos, cuidando do dente, outra meia hora, 40 minutos era ouvindo, porque eles abriam coisas da vida ali para mim, né? Da relação conjugal, dos problemas com os filhos, dos problemas financeiros, enfim. E eu gostava daquilo, né? Só que eu não ganhava dinheiro com aquilo, né?
Enfim, então, assim, tinha esse chamado já, que a coisa do karma aí, da influência do meu pai, né, me levou a fazer uma outra escolha. E eu sempre falei, bom, em algum momento da minha vida eu vou fazer psicologia, nem que seja só para o meu conhecimento, né? A curiosa, que precisa estudar, precisa conhecer e tal, sempre existiu, né? Abriu as outras gavetinhas, né? E eu falava, em algum momento eu vou fazer psicologia. Eu sempre li muito, sempre gostei e tal. E chegou um momento, aí por volta dos 28, 29, eu comecei a viver uma crise ali no consultório que eu falava, tem mais que isso. Só que eu fui buscando o caminho dentro da odonto. Eu fui fazer homeopatia, eu fui estudar disfunção de ATM numa época que ninguém sabia o que era isso, né? Disfunção de ATM, né? Porque eu queria buscar respostas, né? Porque o que é aquilo que meu paciente traz aqui, mas que não é, não está aqui, né? A coisa é sistêmica, eu queria entender o que tinha por trás, né? E aí eu fui buscando e fui entrando cada vez mais na odonto e a resposta não vinha. Parece que não é aqui. A minha conexão com os meus pacientes era muito grande, né? Mas parece que não preenchia, né? E aí foi quando eu fui conhecendo a antroposofia. Não foi uma coisa assim, eu vou para lá, né? Não. E eu sou pé no chão, é um passinho de cada vez, né? Como é que eu ia largar um diploma, né? Imagina, primogênita, capricorniana e tal. Como é que eu ia largar uma coisa que era segura por algo que eu não sabia o que era, né? Então foi uma transição. Você falou que é técnico em química, meu pai também era técnico em química, trabalhou numa indústria a vida inteira aí. E aí essa transição foi acontecendo quando eu tinha 38 para 39 anos, foi quando eu resolvi fazer um ano sabático. Eu falei, eu achei a fórmula, né? Eu não preciso fechar a porta e nunca mais voltar. Eu vou tirar um ano para eu ver como é que é isso, né? E nesse um ano eu mergulhei, então. Comecei a fazer a formação biográfica, daí eu descobri o coaching. O Marcos estava aqui, não sei se ele ainda está por aí. Eu descobri o coaching porque o Marcos Batista, que é um dos Sim. autores dessa edição, ele foi o facilitador na minha formação, né? Primeiro grupo que a gente tem, que é quando a gente compartilha o panorama biográfico, ele foi o facilitador. E a hora que ele ouviu a minha história, ele falava, você precisa de coaching. Eu nem sabia o que era isso, né? Eu falava, tá bom. A segunda vez ele falou, eu acho que um coaching para você ia ser bom. Eu falei, A terceira vez eu falei, o que é isso? Eu quero fazer esse negócio de coaching aí. Me conta, você faz? Você pode ser meu coach, né? E aí na nossa primeira conversa eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Então foi um encontro, né? E aí, então, eu mergulhei. Eu fui como uma adolescente que escolhe a primeira faculdade, nesse meu primeiro ano aí de sabático, eu fui fazer a formação biográfica, entrei na formação de coaches, descobri a mediação de conflitos, que também tem a base antroposófica aí, e eu vivia, né? Tinha uma situação que eu vivia, aí o outro lado, né? Sócia de uma escola de pós-graduação que eu e meu marido fundamos, mas meu pai, quando se aposentou na Bosch, depois de 35 anos de Bosch, eu pensei, puxa, ele vai ficar azucrinando minha mãe, querendo mandar na empregada em casa, né? Então, conversei com meu marido, falei, vamos convidar meu pai para trabalhar com a gente aqui? Ele fica com a parte financeira, que eu não gosto, eu continuo com o administrativo. E aí ele falou, então vamos convidar seu pai para ser sócio? E aí meu pai entrou de sócio. Ele só queria manter a renda dele. Ele queria comprar apartamentos para alugar, para manter a renda. A gente convidou ele para ser sócio de uma escola que estava começando, que a gente estava expandindo. Ele queria manter, meu marido queria expandir. E eu esticada no meio dos dois, né? Facinho, facinho. Facinho, né? Como é que você mantém um casamento? Como é que você mantém o almoço de domingo com a família numa boa relação, né? E Você meu pai acabou de me era. lembrar, você acabou de me lembrar a frase de um grande amigo meu, que trabalha com hunting, e ele sempre me falou assim: nunca contrate alguém que você não possa despedir. Então, eu ingênua não tinha noção dessa complexidade do que é uma empresa familiar, né? E essa Uhum. minha vivência numa empresa familiar hoje me ajuda muito no trabalho que eu faço, né? Mas aí, nesse momento, eu falei, bom, como é que eu mantenho? E eu preciso de harmonia, eu não sei viver em ambiente que um tá de cara feia com o outro, né? Então, eu fui descobrir a mediação de conflitos. E aí eu fui me embrenhando nesse universo,
um pouco para solucionar as questões que eu vivia dentro da empresa. E um pouco porque eu estava buscando o meu caminho, né? Eu fui mergulhando em tudo que você pode imaginar da antroposofia. E aí eu descobri que eu queria fazer isso do lado de fora da minha empresa, e não na minha empresa, né? Quando eu terminei a minha formação de coaches, o Jair Mogi, da Digo, me convidou para conduzir um processo de coaches num cliente dele. E aí esse foi meu primeiro cliente, assim, pessoa jurídica, né? Então, nessa parceria com o Jair. E logo depois eu entrei no Ecossocial. A Doce aqui falando, Cláudia e eu tivemos esse presente na vida, né? A Tivemos Dulce entrou também aqui comigo no a... mesmo ano. Nós fizemos a mesma entrada Ah, juntas no Ecossocial. E nós duas que tivemos o legal. Marcos no biográfico. E a Dulce é uma querida. Oh, Ana Paula Peron também, uma grande amiga que mergulhou também na questão de mediação de conflitos, está aqui com a gente Eu também. terminei a minha formação com a Ana Paula. Comecei numa Ah, turma, terminei em outra, que era a turma que estava na Paula. Uma querida também. ai, que show. Então vamos lá. Então nós estamos falando, nós estamos aqui avançando aqui nos nossos ECTs. E aí você falou uma coisa interessante, que você estava com 38, 39 quando você foi fazer o sabático e fazer uma mudança da vida. Coincidentemente, pura coincidência, eu também saí da BASF com 38 anos para 39. Fui fazer um sabático, fiz o MBA um ano inteiro de sabático na USP e aí eu montei a consultoria. Mas eu acredito que seja pura coincidência. Então, na biografia, a gente olha para um evento aos 36,5, que é o nosso nó lunar, que confronta a gente com essa questão da vocação, né? Você está fazendo aquilo que você O que que foi você está chamado a fazendo fazer? exatamente aqui? Exata, então, às vezes alguém me procura para coaching, começa a contar a história, eu falo, então, porque eu não sei se eu saio da empresa, se eu empreendo, se eu ralo para ascender na carreira. Eu falo, você tá aí por volta dos 36, 37 anos? Como você sabe? É que eu tô com a minha bola de cristal aqui. Pois é, pois é. E a Ana Paula também falou aqui, viva os 42 anos, né? Foi a mudança dela. Viva os Trinta e 42 seis e anos. meio, olha só, com 36,5 a Ana Paula estava fazendo o caminho de Santiago, que foi um marco na vida dela, né? Uhum. Inclusive, ela escreveu aqui na revista, em uma sessão chamada Eu Cada Vez Melhor, ela contou em 6 episódios todo o caminho de Santiago dela. Foi algo realmente marcante. E que ela está voltando para fazer o caminho de Santiago em breve. Então vamos Olha lá, então só. nós estamos aqui avançando, e aí eu te retive um pouco nessa fase aqui dessa escolha, e aí você estava indo para a fase dos 35 para lá. Você fala no geral, né? No geral, no No geral, geral da isso. biografia. Então aí Isso. aos 37, 36, 37, a gente tem esse evento do Nó Lunar, esse chamado aí, né? Uhum, É o segundo chamado, porque a gente vive o primeiro lá aos 18, uhum, mas a gente ainda tá dormindo nos 18, a gente escuta, assim, uma coisa meio. Às vezes a gente já até escolheu faculdade, já está fazendo faculdade, né? Então, esse primeiro chamado a gente ainda não está muito acordado. O segundo, dos 36,5, 37, esse fala, opa, esse mexe. Aí vem a crise dos 42, né? Da autenticidade, né? Eu vivo a minha verdade. Aquilo que para uhum, mim é essencial, que para mim é verdade, eu estou vivendo no mundo, né? uhum, E aí você vai buscar esse sentido nas coisas que você faz. Foi nessa fase que por volta dessa fase que eu falei, não tem como eu não trabalhar a espiritualidade junto da minha profissão. Para mim, espiritualidade, essa conexão com o espiritual, para mim é um valor, né? Para mim é muito importante. Não faz sentido se não for assim. E aí isso me confirma o lugar que eu estou no ecossocial, que a gente tem essa base espiritual aí no fundamento do nosso trabalho, né? uhum. Que é a antroposofia, mas eu falo antroposofia é uma janela, é um caminho, existem outros, né? Esse é o meu Sim. caminho, né? Existem tantos outros, né?
E aí a gente tem de novo um outro nó lunar por volta dos 56, que esse quem passou não cheguei lá ainda, mas quem passou disse que esse é mais doído, porque esse te confronta com a finitude da vida, né? Já não dá mais para falar assim para tudo. Você tem que escolher os bailes que você quer dançar, né? Uhum, E a gente está olhando para o legado nesse momento, né? O que eu estou deixando uhum. para o mundo, né? O que eu construí, o que eu estou deixando, né? O que eu ainda tenho para realizar. Diz que a nossa missão mesmo, esse encontro com a missão, ele vai acontecer por volta dessa idade. Então você está aí procurando a tua, vai chegar. Exatamente, exatamente. Nossa Senhora. Agora, a gente estava falando dessa Eu coisa do tô, que propósito. nem uma frase antiga, né? Vamos voltar aqui nos cabelos brancos, né? A frase antiga que era assim, quando a pessoa estava indecisa, antigamente falava assim, eu não sei se eu compro um bode ou se eu vendo a bicicleta, né? Para Uhum. falar sobre, né? Então, assim, essa fase aqui é uma fase muito interessante, assim, porque é uma reviravolta. É você pegar tudo aquilo que você fez, passar isso numa peneira, ver aquilo que você quer continuar, o que não quer continuar, e às vezes vem a sensação que você não quer continuar nada, que não é nada disso. Então você fica atrás daquele fiozinho, que é o fio condutor de tudo isso, né? E aí Uhum. vem a questão da conexão interior, né? Então eu queria que você puxasse um pouco lá para essa conexão interior, que É, é o parar de procurar fora para olhar dentro, né? isso. E nesse mundo que a gente vive hoje, cheio de estímulos, né? Uhum, Então, a gente pode escolher fazer esse caminho com consciência, conectando dentro, buscando as respostas dentro, né? Buscando o sentido dentro. Quando a gente fala de biografia, né? A gente desenha ali as curvas da biografia, né? E tem um momento da vida que é aí por volta dos 42, que é quando a gente começa o desenvolvimento espiritual, que a gente fala, bom, essa curva, né, essa curva do desenvolvimento pode acompanhar o corpo físico, né? Então, junto com o declínio físico, a tua curva espiritual também vai, você fica ali grudado na matéria, né? São aquelas menininhas de 70 anos, né? Que ainda estão lá andando com namorados 20 anos mais jovens e que estão completamente conectadas no corpo físico, né? Muito pouco ligadas nesse desenvolvimento da consciência, né? uhum, Você pode manter ali a curva ali no meio do caminho, ou você pode fazer essa ascensão, né? Que é quando você de verdade olha para dentro, né? Nesse momento da vida, né, já tem muita coisa construída, tem bagagem construída, né? Quando eu vou fazer, eu sou coach de coaches na formação de coaches, né? E é muito interessante que são executivos, né, que construíram uma carreira, que construíram uma identidade em cima dentro de uma organização, como executivos que, enfim, escalaram, né? E que decidem fazer uma transição e se tornar coaches, né? E como coaches, eles são iniciantes, né? uhum, E você trazer para eles, olha só, né? Você tem uma bagagem de vida, né? A formação de coaches vai te dar uma abordagem, uma forma de fazer, mas olha para o que você tem dentro, né? O que você construiu, né? O que você lapidou ao longo da sua vida toda, né? Não só como executivo, porque isso é só persona, né? Você largou a máscara ali, tá? Quem sou eu? Não, mas quem é você? Olha lá dentro, né? uhum. Então, é esse olhar que encontra esse diamante que foi lapidado ao longo da vida, né? E a que serve esse diamante? A serviço do que eu tô, né? É a fase que a gente está na doação para o mundo, né? Então, a partir dos 56, que a gente fala que a gente entra nesse momento de doar para o mundo, né? É uma escolha esse doar, né? Uhum. Então, nos 42 aos 49, a gente está desenvolvendo a a imaginação, né? Que é quando a gente fala de libertar o pensar, né? Dos 49 aos 56, a gente está desenvolvendo
a imaginação, a inspiração, né? Que a gente liberta o sentir, e dos 56 aos 63 a gente está desenvolvendo a intuição, quando a gente liberta o agir, né? Não tem o quê, né? Mas a serviço do que estou e quero estar, né? Então, dos 63 em diante, que para mim só faltam 3, é viajar o mundo. É só isso, é isso. Se essa for sua escolha, é. Mas você tem que pensar que você está construindo o seu karma futuro. Pois é. O que você vai querer levar na sua mochilinha? Você está deixando a Pois mochilinha que você trouxe do passado. Essa Pois acabou, mas é. a que Pois vai com é. você tá aí ainda, né? É tanta coisa a É, considerar, né? E uma é. coisa interessante também da minha vida é que muita gente fala sobre a crise dos 40, né? E para mim não, os 40 para mim foi uma fase maravilhosa de mudança de vida. Aos 40 eu corri a primeira maratona, né? Porque eu já era atleta amador, coisa e tal, mas aos 40 eu corri a primeira maratona. Então assim, eu estava no auge. Mas aos 50, quando eu fiz 50, foi a idade em que eu tomei consciência de que eu ia morrer. E é uma coisa estranha falar, né? E a pessoa fala, mas você não sabia que você ia morrer? Sim, em tese sim. Mas em tese sim, mas foi a primeira vez que bateu dentro de mim que isso vai acabar, né? E a partir daí a tua visão de mundo começa a mudar muito. É muito interessante, né, a gente ir observando tudo isso. Minha cara, É. vamos aproveitar mais uns minutos aqui para você falar um pouquinho do seu artigo intitulado A Liberdade Genuína em Nossa Atuação Prática. Então, eu recomendo Uhum. tremendamente para quem ainda não é assinante da revista Coaching Brasil, até hoje, meia-noite, os nossos artigos desse dossiê estão abertos mediante um cadastro gratuito, tá? Depois só vamos deixar 1 ou 2 artigos abertos. E nele você faz um percurso sobre a liberdade, você vem lá da Idade Média para fazer um histórico sobre como é que o ser humano enxerga a liberdade. Rapidinho, dá aqui uma palhinha É, para eu gente. faço, eu faço esse recorrido para trazer, situar também um pouquinho o momento de consciência que a gente vivia ali, né? O Steiner Uhum, vivia ali quando ele escreve a filosofia da liberdade, né? uhum, O Steiner traz um olhar para a liberdade, né? Essa liberdade que é inerente ao ser humano, mas que ela não nos é dada, ela é conquistada, né? E ele conecta a liberdade com essa nossa capacidade de pensar, né? Então, essa capacidade de pensar o pensamento, né? De observar o fenômeno externo, né? Aquilo que nos chega pela percepção, que a gente aprende pelos órgãos do sentido, né? E que a gente vai encontrar dentro de nós um conceito que se refere àquilo, né? Então, eu vejo a árvore fora, mas eu tenho o conceito da árvore dentro para poder reconhecer o que está uhum, ali, né? E que aquilo é individualizado dentro de mim. Aquela árvore que eu vejo fora e que tem o meu e que eu tenho um conceito dentro é diferente da árvore que você vê fora, né? Porque isso é individualizado dentro de mim. uhum, Então, ele parte daí, esse pensar o pensar, observar o pensar, né? Que ele fala da metacognição, né? E ele fala das ações livres, são aquelas que são fruto de um pensar intuitivo, né? E o que é um pensar intuitivo? É um pensar que é fruto desse pensar sobre o pensar, né? E que ele está livre das nossas amarras, dos nossos vieses, dos padrões sociais, dos preconceitos, de tudo aquilo que nos foi introjetado como um modelo, como um padrão, né? Então, quando a gente consegue chegar nesse pensar intuitivo, sem os nossos filtros, né? E a nossa ação é fruto desse pensar, então a gente tem aí uma ação livre, né? E para chegar nessa ação livre, a gente também tem que compreender os nossos motivos, né? O que é que me faz agir como eu ajo, né? E como diz o Marshall Rosenberg, não tem uma única ação que a gente empreenda no mundo que não seja movido por uma necessidade, né? Seja da uhum, menor à maior ação que a gente possa empreender, ela é movida por uma necessidade. Então, a gente compreender quais são as nossas necessidades, né? O que nos move?
é importante para a gente ver a partir da onde do que nasce, se essa é uma ação livre ou não, né? E aí, quando a gente traz isso para o universo do coaching, né? O que isso tem a ver com coaching, né? Sempre essa pergunta, né? Uhum. Eu, como coach, que eu estou diante do outro, né? Como é que eu me conheço nesse aspecto, né? A serviço do que eu tô, né? O que me move, é importante eu saber isso, né? Então, fazer esse exercício da metacognição e de chegar nesse pensar vivo, né? É importante nesse meu desenvolvimento, né? Na minha relação coach-coachee, né? Dentro desse espaço sagrado, a gente está falando do karma aqui, né? Onde eu trago o meu karma e o meu coach traz o karma dele, né? Esse encontro aí, né? O que tem dentro desse encontro? O que eu carrego para esse encontro? E como é que eu ajudo o meu cliente a chegar nesse pensar livre, nessa ação livre dele, né? Que é a partir da individualidade dele. Ele diz que a ação livre é a ação que tem autoria, né? Nasceu da minha individualidade. Então, o artigo ele percorre isso. Então, traz um pouco do que o Steiner nos propõe como liberdade, que ele tem. Ele diz, quando perguntavam para ele qual é a obra, qual é o livro seu que você recomenda que a gente leia, ele dizia: leia a Filosofia da Liberdade. Se você lê esse, né? E realmente é um livro difícil de ler. Né? Comecei, terminei, comecei, parei. Até um momento que eu falei, não, eu preciso pegar esse touro pelo chifre. Entender o que ele quer dizer aí, né? E aí a gente vê que isso se conecta com muitos pensadores agora, né? Dá para fazer muitas conexões. Mas então nesse artigo eu percorro o que é a liberdade a partir dessa perspectiva da filosofia da liberdade, proposta pelo Steiner, conectando isso um pouco com o que o Keegan traz como o quinto estágio de consciência, né? Exatamente. Que é 1% do, 1% do mundo está lá. E olhe lá. E olhe Cada lá. vez eu vou diminuindo esse número. Então, mas a gente, nesse exercício que o Steiner propõe, né, do pensar vivo, nos ajuda nesse caminhar nessa direção, né? Não sei se nessa encarnação eu chego lá, mas eu tô no exercício né? De hoje ser um pouquinho melhor que ontem, né? Edições anteriores aí da revista também falamos muito sobre Robert Keegan. Aliás, a Muito, Rosângela Barcelos coordenou uma edição, acho que duas edições exatamente. atrás, né? Exatamente, exatamente. Então, agora uma curiosidade final aqui. Na antroposofia, a meditação é um instrumento? Porque eu não escuto falar de meditação. É um instrumento. Mas é diferente da meditação budista, por exemplo, né? Tem uma meditação. A Meiri Inoue escreveu o artigo dela falando da observação fenomenológica. A Sobre a observação arte. fenomenológica, ela é uma meditação, né? Então você observa e tem os estágios da observação, né? As fases da observação. Então tem aquilo de você observar fora exatamente o que tem ali, né? Sem nenhuma interferência minha, né? E depois Contemplação. a contemplação, E depois ver como é que isso se transforma dentro de mim, né? E o que sai de mim a partir disso? O que sai como material meu, elaborado a partir dessa observação? Isso é uma meditação, né? A filosofia da liberdade propõe um caminho de meditação. Conhecimento dos mundos superiores traz ali caminhos de meditação. A antroposofia fala assim de meditação, mas sempre com o pensar ativo. Né? Tá certo. Essa observação do pensar, a metacognição. Muito bom. A retrospectiva, que é uma outra forma de observação. Quando a gente faz exercício de retrospectiva, né, antes de dormir, vou pensar retrospectivamente meu dia, vou pensar retrospectivamente aquela reunião, vou pensar retrospectivamente aquele evento. É uma forma de meditação. Maravilha. Muito bem, minha cara, chegamos aqui 1 hora de bate-papo, facinho, facinho, e a gente ficaria facinho. muito mais. Uma mensagem final, minha cara. Uma mensagem final assim, a gente só tem
eu só posso atuar sobre mim mesma, né? Só tenho controle sobre mim mesma. Então, se eu não me desenvolver, ninguém pode fazer isso por mim, né? Acho que a mensagem final é que cada um seja responsável pelo seu próprio desenvolvimento, né? O mundo precisa disso. Show de bola. Pessoal, conversamos com Cláudia Queiroz, coordenadora e autora do nosso dossiê sobre antroposofia e coaching. Para quem não leu ainda, aproveite para ler esse nosso dossiê e tornar-se assinante da revista Coaching Brasil, que também é uma forma de você apoiar esse nosso projeto, que nessa edição completou 8 anos. Então, 8 anos aí trazendo conteúdo de altíssima qualidade e precisamos de mais assinantes, porque são os assinantes que dão essa sustentação, não somente material, mas também essa brisa de que a gente está fazendo a coisa certa e estamos levando coisas úteis para as pessoas. Gratidão, Cláudia, pela sua presença. Obrigada, Luciano, pela oportunidade. Uma honra estar aqui com você. E você que está assistindo isso já no YouTube, lembre-se de dar uma curtida no nosso vídeo, deixar um comentário, acessar nossas redes sociais e visite o nosso site revistacoachingbrasil.com.br. Grande abraço, Cláudia. Gratidão, minha querida. Obrigada, Luciano. Até breve. Um abraço. Pessoal, gratidão. Nos vemos em breve. Até mais. Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie este projeto. Seja Premium.